Eu sou o Márcio Barros e esse é o Metrópole, um podcast especializado em Curitiba e na região metropolitana. Hoje a gente vai falar sobre meio ambiente, educação, segurança e outros assuntos, mas principalmente integração. E o meu convidado de hoje vem lá da cidade de Almirante Tamandaré, uma cidade importante aqui da região metropolitana de Curitiba, Gerson Colodel, que foi prefeito por 2 vezes. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estarmos aqui no podcast Metrópole, conversando com você, Márcio, que também tem uma experiência importante como vereador de Curitiba e sabe das necessidades de Curitiba e da região metropolitana. Bom, antes da gente entrar efetivamente no tema da cidade, de todos esses que eu já anunciei aqui, eu quero saber como que você se apresenta para quem não te conhece. Vamos lá. Eu sou Gerson Colodel, fui prefeito de 2017 até 2024, mas eu tenho 26 anos de vida pública, trabalhei no Tribunal de Contas do Estado, já fui secretário de Almirante Tamandaré de Administração e Planejamento e estou agora como secretário de governo do atual prefeito, que foi meu vice-prefeito, do Daniel Lovato. Portanto, a gente tem uma certa experiência. E também sempre tive empresa familiar de material de construção, transportes, na cidade de Almirante Tamandaré, portanto, tendo experiência tanto em iniciativa privada quanto em iniciativa pública. Mais de 26 anos na iniciativa pública, vida pública, e 30 anos de iniciativa privada. Bem, sempre quando a gente faz o convite para alguém participar aqui do podcast, claro, a gente dá uma lida no currículo, para saber de onde veio, aquela coisa toda. E eu estava vendo você tem uma história com a Almirante Tamandaré, então você não caiu de paraquedas lá, não é alguém que de repente está se aventurando, Eu vi que você nasceu lá na região do Marmeleiro. É isso mesmo? Importante colocar. Para quem não conhece, explica onde é o Marmeleiro. Então é assim, na verdade, Almirante Tamandaré e Campo Magro era a mesma cidade. Sim. Assim como Rio Branco e Itaperuçu, assim como Mandirituba e Fazenda Rio Grande, assim como no Túlio de Cerro Azul, houve aquela divisão Pinhais e Piraquara nos anos 90, 92, 96. E Campo Magro e Almirante Tamandaré era a mesma cidade, houve a emancipação lá de Campo Magro, e eu sou nascido, na verdade, na divisa de Campo Magro e Almirante, que na época era tudo Almirante Tamandaré, na região de Campina de Santa Rita, que é a região do Marmeleiro, um pouquinho para frente ali, sabe? E eu sou nascido lá, sou nascido de Parteira, sou nascido no interior de Tamandaré. Aí com 12 anos eu vim para o centro da cidade, estudar, trabalhar, enfim, construir a vida. E outra coisa, você também trabalhou na prefeitura, Você entrou cedo lá, Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na área administrativa, na área de TI, eu sou formado em TI, com pós-graduação em administração de empresas. Eu trabalhei em gestões anteriores como funcionário efetivo, inclusive da prefeitura, desde 87, 88, depois trabalhei no Tribunal de Contas do Estado, depois fui secretário de administração, como eu falei aqui, e tendo a oportunidade, Deus e o povo me deu a oportunidade por 8 anos, 17 a 24, de ser também o gestor principal da cidade e ser o prefeito. Isso é muito legal que você mostra para o cidadão, porque você começou como que era o cargo na época que você entrou? O cargo era seletista, não era nem concursado na época. Depois eu fiz concurso público, fui concursado também, mas na época não havia nem PSS, Processo Simplificado de Seleção, e concurso você contratava via CLT, Carteira de Trabalho Seletista. Não, isso é isso. Nessa época, isso, de lá. Isso é muito legal porque mostrou que... auxiliar administrativo. Claro, de auxiliar administrativo a prefeito. É bem isso. É uma trajetória de sucesso. Bem isso. Passei por quase os setores da prefeitura, nessa época que trabalhei lá, e isso faz com que a gente tenha conhecimento técnico de muitas áreas na prática. Bem, entrando agora efetivamente na cidade de Almirante Tamandaré, eu trabalhei quase 30 anos como jornalista e muitas matérias que eu fiz foi lá na cidade de Almirante Tamandaré, principalmente por conta da falta de segurança pública. E a gente percebeu que os números de 2016 para 2020, esses números caíram muito. Não é só, claro, a gente vai falar sobre segurança pública, mas outras coisas contribuem para que esses números caiam. Por exemplo, investir em urbanização da cidade, outras obras mais, Então, como é que foi esse processo para mudar essa visão de Almirante Tamandaré? Vamos lá. Primeiro que você falou bem, nós tínhamos um índice de criminalidade bastante grande na cidade, mas nós tínhamos lá, por exemplo, a pior delegacia do Brasil, uma das piores delegacias do Brasil. A gente conseguiu, junto ao governo do estado, o governador Ratinho, fazermos uma delegacia cidadã. Uma obra de 1.500 metros, mais de 4 milhões de reais de investimentos. Nós tínhamos um delegado, agora temos 4 delegados. 3 delegados e uma delegada que atende mulheres vítimas de violência, que atende crianças que também muitas vezes são vítimas de violência, uma delegada que atende essa demanda, e portanto teve uma infraestrutura melhor. Nós também fizemos uma reestruturação do núcleo de proteção e vigilância.
nós conseguimos implantar a Guarda Municipal, que não tinha na cidade. A Guarda Municipal hoje com 30 agentes, veículos, motos, enfim, dando suporte para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. E agora, recentemente, um pedido nosso, do nosso prefeito Daniel Lovato, que foi meu vice, a implantação do 34º Batalhão da Polícia Militar em Tamandaré, que atenderá Rio Branco, Campo Magro, Itaperuçu, Cerro Azul e Doutor Ulisses, 6 municípios desta região. E também, você acabou de falar bem, né? Eu fiz 170 quilômetros de asfalto, né? Bastante pavimentação e urbanização. E a bandidagem, quando tem o acesso da polícia mais rápido, quando tem uma iluminação de LED, por exemplo, a bandidagem procura outros lugares, né? E isso aconteceu. Além de investimento em esporte, em educação tempo integral, que a gente conseguiu implementar em algumas escolas, projetos pilotos que agora a gente está avançando. E isso faz efetivamente que nós tenhamos uma redução, como tivemos uma redução de 34 posições a mais, né? Ou seja, beneficiando a cidade em relação à questão da segurança da cidade. Essa questão de ter um batalhão, isso é fundamental, né? Mas a gente percebe também que ter uma guarda municipal, você avança na questão da segurança pública, porque o concurso da Polícia Militar ele é muito mais demorado, essa distribuição de policiais para os batalhões, no caso a Almirante Tamandaré não tinha um batalhão, então quando você tem uma guarda municipal, você resolve de uma forma muito mais prática, né, a questão da segurança. A segurança pública, é bom falar, né, claro, nem todos sabem, mas é bom falar que é responsabilidade do Estado e da União. Polícia Militar e Polícia Civil do Estado, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal da União. Mas os municípios têm que dar sua contribuição, que foi o que nós fizemos lá, né? Principalmente com a guarda e principalmente com esse trabalho, vamos dizer assim, de forma paralela, né? Para ajudar na segurança, que é a questão da educação, do esporte e da infraestrutura que foi bastante investido na cidade. Eu sempre digo o seguinte, prefeito, não sei se concorda, eu acredito que sim, o papel do município é deixar o ambiente seguro. Então, quando você coloca a iluminação de LED, você já deixa o ambiente mais seguro e aí, claro, a população se sente mais segura, isso é muito interessante. Então avançamos bastante lá, sabe? 34 posições no ranking. E essa relação com Curitiba, com relação à segurança, é importante, né? A Almirante Tamandaré tem um limite com Curitiba bem grande, que vai ali do Bracatinga até, passa pela Vila Leonice, vai até quase divisa com Colombo, né? Na verdade, limite com Colombo. Na verdade é bem isso, você pega desde lá do Lameia Pequena, ali na Justo Monfrão, né, toda a parte do Barreirinha, Pilarzinho, Vila Leonice, né, que faz uma divisa enorme, né? E esta integração, especialmente agora na questão da muralha digital que nós implantamos também na cidade, acabei esquecendo de falar, junto com a integração das guardas municipais, que a gente tem um consórcio, também das guardas municipais, o prefeito, meu amigo lá, o Maurício Ribabem de Campo Largo, é o presidente atualmente, foi prefeito comigo também, faz com que nós tenhamos, portanto, essa integração, essa ajuda em relação à questão do policiamento. E ajuda também a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Almirante Tamandaré, ela está com quantos mil habitantes hoje? Então, segundo o IBGE, 124.700, 125 mil habitantes, né? Quase 80 mil eleitores. É uma cidade de médio porte. Essa cidade quando a gente fala, e fazendo uma comparação com as outras cidades do Paraná, ela fica entre as 30 maiores. 17ª. 17ª maior do Paraná. Você tirando aí as principais, né? Maringá, Cascavel, Londrina, Curitiba, daí nós já temos aí Campo Largo, Colombo, São José dos Pinhais, e que já é Almirante. Bem, no seu mandato foram de 17 a 24, né? Isso. Duas gestões. Sim. Igual do Greg. Isso, claro, igual do Greg, 17 a 24. Eu estava fazendo um levantamento aqui, eu vi 540 entregas. Quando a gente fala 540 entregas, são 540 obras mas só fala em obras. Claro, esse é o legado que o político consegue deixar para o município. E se fizer uma conta rápida, né? Para 2 anos, para 8 anos, dá uma obra a cada 4 dias. Exatamente. O que tem de assim que fica de legado mesmo para a cidade? Veja, Marcelo, na verdade você falou das obras, mas que são importantes, obviamente. Claro. Mas também teve outras ações muito importantes, como programas e serviços que nós trouxemos para a cidade. Por exemplo, o município que mais tem armazéns da família fora Curitiba é qual? Almirante Tamandaré. Colombo, por exemplo, tem 1, nós temos 3. São José tem 1, nós temos 3. Se você pegar, por exemplo, serviços importantes como SAMU, que não tinha na região, nós implantamos, CIAT, que não tinha, nós implantamos, cursos profissionalizantes, PROCON, Detran Avançado, INSS, vários programas e serviços que hoje as pessoas não precisam mais se deslocar até Curitiba, até Colombo, enfim, que antigamente precisavam. Então são também são serviços muito, guarda municipal, claro. São serviços muito importantes
que não se tiram mais, que nenhum gestor vai tirar mais, isso fica perene. Mas lógico, você ter o asfalto, você ter a escola, a creche, o espaço esportivo, eu dobrei o número de espaços esportivos em 8 anos. Infraestrutura, eu peguei 250 quilômetros de ruas urbanas não pavimentadas e fiz 170 quilômetros, ficando 80, 90 quilômetros que o Daniel e a Dete agora vão terminar nesse programa do Ratinho, inclusive Asfalto Novo, Vida Nova. Então serão toda a área urbana beneficiada. Fiz muitas ruas que são ruas estratégicas, também estradas estratégicas da área rural, como por exemplo o acesso às nossas minas de dolomito, de calcário na região do Morro Azul, que foram toda ela pavimentada, revitalizada, onde 60% do calcário do Paraná sai da Almirante Tamandaré. Então é uma riqueza que nós temos, com muita geração de emprego e renda, e isso fez uma grande diferença. 540 obras é uma obra a cada 4 dias, como você falou, né? Em todas as áreas e todos os cantos da cidade. Prefeito, a gente... prefeito, chamando de prefeito ainda por conta do cargo que ocupou. A gente recebeu aqui o prefeito Helder de Colombo e ele falou que Colombo sofre com um estigma que foi criado de que quando se fala em Colombo, se pensa em crime, né? A pessoa, puxa, vou para Colombo, alguma coisa assim. Almirante Tamandaré também sofreu muito com isso. Não, e só para complementar a pergunta, o Vale do Ribeira também sofre na questão do turismo, por exemplo, porque quando ele é citado como uma região mais pobre do Paraná, o turista não vai querer conhecer uma região pobre. Então eles sofrem com isso também. O que fazer para mudar essa visão da população como... Você veja bem, Márcio, primeiro o seguinte, infelizmente, né, algumas partes da imprensa, eu não vou generalizar aqui, você que é da imprensa, mas acabam dando destaque para as coisas ruins das cidades como um todo. Às vezes um menino que não paga a droga tem a vida ceifada na esquina, né, porque o traficante não vai no Ministério Público, na delegacia da parte, né, vai lá e acaba ceifando, como disse, a vida de um jovem. E isso é dado destaque, às vezes, na imprensa, né? É lamentável, né, mas às vezes acaba dando destaque. É lamentável esse tipo de ocorrido, que acontece especialmente nessas regiões, que diminuímos bastante, como a gente colocou aqui. Agora, as coisas importantes, né, e as coisas que dão destaques e que somos protagonistas, como acabei de falar do calcário, nós somos um dos maiores produtores de calcário do Brasil e do Paraná. Nós temos hoje na região metropolitana, por exemplo, coisas muito legais, né, que é o caso da Polcã em Cerro Azul, que 10% da Polcã do Brasil sai de Cerro Azul. Nós somos 4º produtor de morango, Almirante Tamandaré, do Paraná. Hoje na minha gestão, eu dei 250 mil mudas de morangos para os nossos produtores agrícolas, que é muita agricultura familiar, mudas chilenas, mudas espanholas, que são as melhores do mundo, que hoje torna o município o 4º produtor de morango. Nosso prefeito Daniel já deu mais de 67 mil mudas este ano, ou seja, uma coisa importante que isso não é divulgado muitas vezes. Nós temos, por exemplo, o Hospital Oásis Paranaense, que é um hospital naturista, que vem gente do mundo inteiro fazer tratamento naturopata em Almirante Tamandaré, que é tratamento com barro medicinal, sabe? Fica onde? Em Almirante Tamandaré. Nós temos, por exemplo, a questão num spa que está todo dia artista, jogador de futebol, que é o Spa Estância do Lago, em Almirante Tamandaré. Nós temos água mineral, né? Todas essas águas minerais, Frescale, Timbu, uma água de qualidade, fica em Almirante Tamandaré. A maior empresa de tapetes da América Latina fica em Almirante Tamandaré, que é a Capase. Você falou bem, a rota, por exemplo, ali do turismo, que é a Rota da Princesa, que sai de Rio Branco do Sul, que vai até Cerro Azul. Outros tantos pontos importantes, como a Bacaitava lá, que nós temos a Gruta de Bacaitava lá em Colombo, toda a região aqui de Campo Magro, das Nascentes, muita coisa bonita e muita coisa rica. O nosso Parque Ambiental Municipal Aníbal Cury é o maior parque ambiental do sul do Brasil, são 102 alqueires dentro da cidade, 2/3 de preservação e 1/3 de contemplação e lazer. E aí, como diz o meu amigo, prefeito, que foi prefeito comigo, prefeito Marquinhos de Piraquara, ele que sempre fala, né, que Curitiba, né, com todo respeito à nossa capital, o aeroporto de São José dos Pinhais fica em São José. O aeroporto de Curitiba, mas fica em São José. O Autódromo Internacional, quando era lá de Pinhais, que agora não tem mais, mas era o Autódromo de Curitiba. Mas aí a penitenciária de Piraquara, o lixão é de Fazenda Rio Grande, a criminalidade é da região metropolitana. Quer dizer, isso tem que mudar, e mudou muito em Almirante Tamandaré, até pela gestão que nós fizemos. Hoje as pessoas têm orgulho de dizer que moram em Almirante, tendo em vista, né, essa vamos dizer assim, essa fama, né, essa má fama que Colombo, Tamandaré tinha no passado. Essa questão de mudar o perfil da cidade, ela começa muito
do seu próprio cidadão, né? De empoderamento, né? De brilhar o olho de quando ele fala da sua cidade, né? Assim, pô, eu tenho orgulho de morar em Curitiba, é uma cidade linda e tal. E eu queria falar de coisas bonitas mesmo também lá, como o senhor falou do Aníbal Cury, do parque. Tem um anfiteatro lá sensacional, coisa de... Essa está nas 540 obras, foi uma das obras que nós entregamos no final da gestão. É o maior e mais moderno centro de convenções da região metropolitana de Curitiba. Ficou muito bonito, ficou uma coisa muito legal. Ficou muito legal. Muitos eventos, inclusive, do estado já está correndo lá. É um espaço, né, de cultura, de lazer e também de workshops, enfim, de trabalhos que são realizados aqui na região metropolitana. Estamos cedendo esse espaço também para esses eventos. Isso é uma coisa muito legal. Você falou da questão de ter orgulho das cidades, enfim, né? É a questão do pertencimento. Isso. Nós termos aquilo na nossa essência. Por exemplo, se o cidadão está lá pichando uma escola, a escola é de quem? É de todos nós. Então, tem que... Pô, peraí, o que você está fazendo? Essa escola é nossa, é pertencimento. Então, esse sentimento de pertencimento é muito importante. E nós trabalhamos muito isso nesses 8 anos na nossa gestão lá na cidade. Hoje, inclusive, tomei café da manhã com o secretário de turismo lá, de Almirante Tamandaré. Professor Zico. Professor Zico, estava ele, a Beatriz, outras pessoas lá que estão trabalhando bastante. A gente está trabalhando aqui em Curitiba, exatamente para fazer essa integração do turismo também, para que o turista que está em Curitiba visite Almirante Tamandaré. Afinal, a expectativa para esse ano é 10 milhões de turistas. E às vezes eles nem sabem que existe Tamandaré e tantas coisas legais lá. E aí a proposta do encontro de hoje era pensar em eventos que estão vindo para Curitiba e levar de repente uma palestra, um show, alguma coisa para aquele teatro lá do Parque Aníbal Cury. Temos esse espaço muito importante. Mas esses dias eu tive até uma conversa boa com o Euler, que é vereador, claro, que foi teu colega. Secretário de Esporte. Secretário de Esportes. Por exemplo, a Prefeitura de Curitiba tem alguns eventos como o Pedala Metropolitano, que começa em Curitiba, passa pela região metropolitana e termina de volta em Curitiba. Nós já estamos marcando um lá na cidade, né, através da Secretaria de Esportes e Turismo também, para fazer essa integração, que você falou bem, as pessoas conhecem às vezes o São Lourenço, o Barigui, enfim, outros parques, mas deixam de conhecer o Aníbal Cury, que é um parque tão bonito quanto, né? Então é importante essa integração do turismo, da economia, enfim, fazendo... Hoje é uma grande metrópole, né? Claro. É uma grande cidade, é grande Curitiba, né? Curitiba e todos os municípios da região metropolitana, né? E nós estamos, obviamente, integrados aí nesse sentido. O que se vende muito é fazer com que o turista que está aqui vá para a região metropolitana, mas principalmente a questão da gastronomia atrai muita gente. Eu sei que lá tem bons restaurantes, bons cafés coloniais, né, que fazem essa composição para atrair o turista. Nós temos um restaurante que é referência hoje em Curitiba metropolitana, que é o Evice, o restaurante Evice. Mas temos outros tantos lá, Pesca e Pagues, enfim, que são muito importantes e quero aqui convidar a todos que nos acompanham para fazer essa visita, procurar a nossa Secretaria de Turismo, de Cultura, para fazer essas visitas e estar conhecendo, né? São lugares pertinho aqui da cidade e que certamente vão se impressionar. Durante o mandato, também foi presidente de vários consórcios, né? Da saúde, da educação. Eu fui presidente do Comesp, que é o consórcio metropolitano, era só de saúde. A gente transformou na nossa gestão multifinalitária, ou seja, com outros fins. Mas eu fui vice-presidente do CIEDEPAR, que é o consórcio de educação, da ACISPAR, que é o consórcio, que é a Associação dos Consórcios de Saúde do Estado do Paraná. E no Comesp nós tivemos aí um grande trabalho que nós realizamos. O Comesp hoje, só para você ter uma ideia, ele compõe 31 municípios, 2 milhões de pessoas, maior do que Curitiba, porque pega municípios do litoral, como Matinhos, Pontal e Guaratuba, né? E às vezes as pessoas não sabem, mas, por exemplo, a gestão do SAMU, quem é que faz? É o Consórcio Metropolitano de Serviços, não é Curitiba, não é o Estado, quem faz é o consórcio. Especialidades, que os municípios têm muita dificuldade de contratar especialistas, otorrino, cardio e tal. Quem contrata? O consórcio e presta serviço para as cidades de modo geral. Então nós fizemos esse trabalho, eu consegui, junto ao governo do estado, junto ao Beto Preto e ao governador Ratinho, 2 anos. Um ambulatório médio de especialidades em São José dos Pinhais, que está 60% a obra pronta, e outro em Almirante Tamandaré, que está 40% pronto. Ah, mas por que você levou para o Tamandaré porque você era presidente? Não, na verdade, houve um entendimento com o prefeito Helder de Colombo, porque o Hospital Regional Metropolitano Norte está sendo construído em Colombo. E aí o AMB, que é o ambulatório médio de especialidades, fica
todo em Colombo não é nem justo, e a gente precisa colocar esses equipamentos de forma mais distribuída. Por isso foi colocada a segunda maior cidade da região norte, que é Almirante Tamandaré. E São José, como é a maior, né, da região sul, está sendo construído lá. São obras importantes, são obras de 27 milhões de reais, 30 consultórios médicos, odontológicos, de fisioterapia, que atenderá esses municípios todos da região norte, sul e litoral. 3 do litoral que são associados no consórcio. Fora disso, nós fizemos no consórcio também implantação de alguns serviços importantes, como, por exemplo, família acolhedora. Para quem não sabe, né, às vezes crianças, adolescentes são destituídos das famílias originais por vários motivos. O Conselho Tutelar, o Ministério Público acaba retirando. E aonde que vão essas crianças e adolescentes? Vão para casa-lar, para casa de passagem, né? Mas lá, por mais bom atendimento que a gente dê, não é um ambiente familiar, é uma casa-lar, como foi colocado aqui. Nós criamos um programa que esta criança ou esse adolescente pode ser adotado temporariamente por uma família acolhedora, ela recebe um salário mínimo regional por mês. Lógico que essa família passa por uma bateria de testes, de exames e de entrevistas junto ao Ministério Público e a Vara da Infância, para que ela possa estar recebendo esta criança e adolescente. De tal forma que essa criança fica no ambiente familiar e a família ainda recebe um salário regional para poder atender, até que esta criança volte para a família original, que seja adotada. E outros tantos serviços, como selo de inspeção municipal, né? Hoje, você veja bem, o cidadão que produz uma linguiça, um mel, produz um queijo, ele não pode vender se não tiver o selo de inspeção. Aquele CIF, né? E muitos agricultores não têm condição, porque são regras que ele tem que seguir, que o agricultor tem que seguir, o produtor de vigilância, uma série de coisas que precisa de orientação. Nós criamos um departamento dentro do consórcio com médicos veterinários para dar auxílio a esses produtores para terem o selo de inspeção. Vou dar um exemplo aqui, Casa de Pescados de Guaratuba, por exemplo. Na época o prefeito Beto Justo, que foi prefeito comigo há 8 anos, faz parte do consórcio, nós conseguimos fazer com que Casa de Pescados do Guaratuba tivesse o selo de inspeção para vender a nível nacional, CIF, né? Selo de inspeção federal. Com isso ele passou de 10, 12 empregados para 100 empregados, comprou equipamento, gerando emprego, gerando renda, quer dizer, isso ajuda na economia do município e na economia do estado do Brasil. Então fizemos esse trabalho na área de desenvolvimento econômico, fizemos o trabalho na área social, como por exemplo família acolhedora, e além, obviamente, que é 80% hoje ainda o consórcio na área de saúde, como SAMU, como consultas especializadas, bolsa de ostomia e tantos outros serviços. Além dos AMES, né, que estão em obra, que atenderão o ano que vem, né, ficando pronto, atenderão as pessoas, os trabalhadores, os munícipes mais perto da sua casa. Muito legal. E esse espaço aqui tem essa função mesmo de servir, de certa forma, um espaço de prestação de contas, e que é mais ou menos isso, né? E quando você falou dos consórcios que participou, do trabalho que foi feito, em todo esse tempo, você percebe uma transformação da região metropolitana? Porque andando pelos 28 municípios, e fiz isso agora nesse último mês, eu já percebo algo que eu não via antes. Por exemplo, na questão do turismo, todos muito mais interessados em compreender o turismo como desenvolvimento econômico, se qualificando, trazendo equipe técnica para saber as certidões que precisam, para conseguir criar projetos e utilizar as políticas públicas do Estado, que às vezes faz falta no município, né? Da União também. Você percebe essa mudança na região como um todo, nos 28 municípios? Primeiro falando ainda dos consórcios. Hoje as pequenas e médias cidades não vivem mais sem consórcio. Você veja bem, o consórcio, principalmente, né? Não que as outras também não precisem, mas, por exemplo, o consórcio do lixo, vamos colocar aqui, que é o Conresol, consórcio de resíduos sólidos, que hoje o presidente é o Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba, era o GRECA. Diferente, né, de antigamente, que existiam os lixões. Hoje não pode mais ter lixões, até pela legislação. Nós temos o aterro sanitário. Então a gente faz a captação do lixo nos municípios, transporta isso lá para a Fazenda Rio Grande, tem empresa extra que faz a gestão, e quem faz a gestão de tudo isso é o consórcio de resíduos sólidos chamado Conresol. Então, imagine se nós não tivéssemos mais o Conresol, para onde que ia o lixo, cada um com o seu lixão, né? Quer dizer, é um absurdo. Então, a importância do consórcio. Falei agora do consórcio de saúde e de serviços, assim como o consórcio de medicamentos, do Paraná Medicamentos. Todos os municípios, exceto Curitiba, que tem uma vida própria, compram através do Paraná Medicamentos os consórcios e também produtos como sutura, enfim, gases, essas coisas que é preciso comprar, que
que fazem parte, enfim, do dia a dia dos postos de saúde das cidades. Isso faz com que o produto fique mais barato também? Isso que eu ia falar. Você compra em escala. Uma coisa é você comprar uma caixa de remédio, outra coisa é você comprar um caminhão de remédio. É diferente. Então você ganha também em escala, né? Então isso é muito importante, os consórcios de modo geral. Com relação ao turismo, especialmente, eu entendo que é uma fábrica sem chaminé, né? Você tem produção, você tem renda, você tem trabalho gerando emprego e renda, sem ter poluição, sem ter outros problemas maiores ambientais, por exemplo. Então o investimento em turismo, e nós temos uma vocação legal aqui na região metropolitana, e Curitiba já tem, obviamente, mas como eu disse, né, as pessoas vêm para Curitiba e às vezes não conhecem o caminho do vinho lá em São José dos Pinhais, por exemplo, né? Ou não conhece o caminho da natureza, que é o caso de Almirante Tamandaré, ou do circuito italiano em Colombo. Então, quer dizer, hoje precisamos integrar mais isso, ter mais espaços e motivar esses empreendedores para que nós possamos melhorar cada dia mais. Como eu disse, gerando emprego e renda. Acho muito bacana quando você começa a citar outros prefeitos. E isso mostra uma excelente relação com os outros prefeitos, mas também uma paz política que o governador sempre fala, né? Que a gente vive um momento muito interessante em que todas as esferas do poder se conversam, coisa que não aconteceu no passado, por exemplo. A gente via que o governador não conversava com o prefeito, com deputados e tal. E esta questão de bom relacionamento, ela é fundamental também para que as coisas aconteçam, né? Não é dúvida, eu vejo, né, essa polarização, né, esquerda e direita a nível de Brasil, que é muito ruim, né? A gente tem que olhar para frente, né? Não para a esquerda, olhar para frente. Então, isso é ruim para o país, né? Eu vejo agora a situação aí dessa situação dos Estados Unidos, Brasil e outros países, nessas guerras, né? Quer dizer, isso é um absurdo, né? Enquanto aqui no Paraná, né, o governador tem conseguido implementar isso e esse bom relacionamento também entre os prefeitos, as associações, aqui nós temos a SOMEC, Associação dos Prefeitos da Região Metropolitana. É fundamental trocar ideias, né? Tá, o que está dando certo aí, né? Eu posso levar para lá. Acho que isso é muito legal. Deu muito certo enquanto eu era prefeito e continua dando certo agora com esta nova geração de prefeitos muitos foram comigo, né, no mesmo período, né? Que alguns foram 4 anos comigo e alguns foram 8. E essa paz política, esse bom relacionamento, quem ganha é a população. Vou fazer uma provocação agora. Ratinho Júnior pode ser presidente? Veja, eu acho que para o Paraná não seria a melhor coisa possível, né, para o nosso Paraná. Chegou a hora, né, da gente ter um presidente. Nunca tivemos, acho que um presidente, né? Então, se nós tivéssemos aqui um presidente, seria muito bom. Ratinho é um jovem político, está com todo o gás, tem boas ideias, fez um bom governo, está fazendo um bom governo no estado do Paraná. E para nós seria ótimo, né, que ele fosse o escolhido candidato e escolhido pela população para presidir o país. Enquanto, como eu acabei de falar, nada contra ninguém, mas claro, enquanto nós tivermos, nem falar de partido, mas enquanto nós tivermos Bolsonaro e Lula, só esses dois cidadãos, né, é muito ruim para o Brasil, né? Eu acho que nós precisamos renovar, precisamos sair deste Atletiba aqui e seguir em frente, como eu disse. E nós temos bons nomes, até na esquerda, né? Nós temos o Alckmin, que é uma pessoa boa, que é o vice-presidente, a Simone Tebet, o Ratinho, o Tarcísio, o Leite, o Zema, o Caiado, quer dizer, temos boas opções aí, que eu acho que nós temos que sair dessa polarização aí que não faz bem para o país. Muito bem, a gente está chegando ao final da nossa conversa, que sempre é muito boa. Queria saber de futuro, já que você, né, comandou a cidade lá durante 8 anos, o que vem pela frente aí na vida do Gerson Colodel? Veja, Márcio, na verdade é o seguinte, a nossa região, né, independente até do meu nome, é carente, né, de termos bons representantes, na verdade, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. A região sul de Curitiba, nós temos aqui a Marli de Pinhais, que foi prefeito comigo, tem o Thiago Bir, tem o Geraldo Mendes de São José dos Pinhais, tem o Toninho Wanderson de Fazenda, tem o Alisson lá de Fazenda Rio Grande também. Quer dizer, há uma representação na região sul política, bem, o Luizão, uma representação política muito boa para esta região. E a região norte, ela não tem essa representação política, e eu acho que passou da hora de termos. Nós já tivemos lá o Estrapasson, a Beth em Colombo, faz 12 anos que também não tem mais nem deputado estadual. E eu tenho sido cobrado até, porque graças a Deus eu saí uma avaliação de 86% na gestão que terminei, uma boa avaliação, e tenho sido até cobrado, né, por parte dos moradores, por a região como um todo, e nós temos um representante. Como eu disse, independente do meu nome, já deveríamos ter. Então eu estou colocando o meu nome como pré-candidato a deputado estadual no ano que vem, né, para exatamente defender
os interesses do Paraná, mas especialmente a região do Vale da Ribeira e da região dos Minérios, que é a minha região. Mas, obviamente, defender um Paraná como um todo, para que nós possamos sempre ter uma política boa, como se falou aqui, de paz, e possamos estar avançando para termos uma qualidade de vida melhor para os nossos paranaenses. Maravilha, eu entendo que Vale do Ribeira precisa muito desse olhar, e principalmente passou da hora de quem realmente conhece a realidade deles. Só concluindo aqui ainda essa situação, todo respeito, né? Às vezes as pessoas vão lá, pegam um voto, mas depois nunca mais aparece. Pela internet, né? Hoje tem esse pessoal que são os... Enfim, vive na internet fazendo vídeos e tudo mais, e que acabam pegando o voto desse povo, que depois nem conhece a cidade, não vão mais, são os vereadores, são os deputados que eu costumo falar Copa do Mundo, né? Que vão cada 4 em 4 anos e depois não aparecem mais. Nós não, né? Nós estamos todo dia ali, nós conhecemos a realidade, conhecemos as demandas, as necessidades e a dor dos moradores. Então é isso que a gente quer, obviamente, representar. Até porque é uma região carente, uma região com IDH baixo e que a gente precisa defender os interesses. E é essa a ideia na região. Maravilha. Coronel, obrigado pela conversa, aceitar o nosso convite e desejo muita sorte na sua nova empreitada. Obrigado, é um prazer estarmos aqui conversando, já tivemos outras oportunidades também. Você é um grande parceiro, né, um grande trabalhador, né, por Curitiba e região metropolitana, e pode contar comigo sempre para nós estarmos juntos. Muito bem, esse Gerson Colodel foi prefeito por 8 anos na cidade de Almirante Tamandaré, então a conversa foi muito boa. E esse é o Metrópole, o podcast especializado em Curitiba e região metropolitana. Até a próxima.